estão nos assistindo. Tem ninguém dormindo. Não demora muito não. Ui, quase Eu cai. fiquei mandando o Júlio, a Ana, meu tio Dinho, que tava só 3. Pronto. Pronto, tá vendo? Agora tá certo. Agora eu fui de primeira, né? É. A gente aqui só Rapaz, eu não sei o que foi que aconteceu. Deve ser alguma atualização do do Instagram, celular, né? do celular. Agora mesmo eu tô usando o tablet para poder falar aqui. Aí tá ótimo. Imagem ótima, som ótimo. Só tem nós dois aqui na sala, né? Agora. Não, mas tranquilo. A gente vê. Dá 2 minutinhos para ver se o O povo pessoal retorna. retorna, né? Mas é isso aí, É. mano. Mas você A sente, vida. você sente que as prefeituras, né? Não vou ficar falando só de Itabuna para não criar nenhum tipo de animosidade, mas poderia fazer um pouquinho mais, né? Rapaz, é complicado, né? Porque o que que acontece, Ivan? A gente sabe que existem limitações, há muitas vezes limitações, principalmente orçamentárias, né? Às vezes tem limitações de pessoal também, porque tem algumas prefeituras, né, que tem já um corpo de pessoal já com idade bastante avançada, e não por causa da idade, né, mas por causa da cultura, né? Que termina Uhum. sendo impregnado, né, de burocracia, né? Mas eu falo E mais assim do tipo, já que visa sempre trazer uma empresa de fora, concedendo todos os incentivos e isenções fiscais. Por que não pensar em alguma coisa nesse sentido para os comerciantes locais que também poderão, cada um, contratar um ou dois mais funcionários, né? E até a certeza de que o recurso, né, a renda, vai ficar praticamente presa aqui na nossa cidade, girando aqui na nossa cidade, sim, diferente dessas grandes indústrias que vão ter que levar esse recurso para fora. Então é como se estivesse dando um pouquinho de sugada nesses nossos recursos. tem Então, muitas prefeituras, né, que trabalham sobre essa perspectiva, né? De você de repente estar criando, né, benefícios e incentivos, como por exemplo redução de ISS, isso. redução de TFF, que é aquela taxa de fiscalização do funcionamento, né? A gente, por exemplo, PTU. quando teve a implementação da lei do microempreendedor individual, né, que é a lei complementar 128 de 2018, né, a lei ela previa, aí está lá na lei, a isenção de alvará de funcionamento para quem é microempreendedor. Né? E aí a gente teve muita resistência de muitas prefeituras, né, para a liberação de alvará, sem cobrar nada, para esse grupo de empresas que são os microempreendedores individuais. E o que a gente gosta muito de reforçar, Ivan, é que quando a prefeitura ela incentiva o processo de formalização, né, principalmente do microempreendedor individual, ela está gerando uma ocupação, ela está gerando uma renda para o seu município. Né? Por quê? Porque o microempreendedor individual, Ivan, o que ele paga é contribuição previdenciária. Certo? Então, essa pessoa ela vai Uhum. ter direito a benefícios do INSS que, se ela não pagasse, né, ela teria que recorrer à Secretaria de Assistência Social do município. Opa, Né? quase derrubo Tranquilo. aqui. Ela ia Sim, ter que sim. recorrer à Secretaria de Assistência Social do município. Né? Então, o microempreendedor individual, o que ele paga, ele tem direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, ao auxílio-doença, as mulheres têm direito ao salário maternidade, e a família também passa a ter a cobertura da pensão por morte e do auxílio-reclusão. Certo? Então, se essas pessoas elas não se formalizassem como microempreendedoras individuais, provavelmente
o que ia acontecer com essas prefeituras, né? Iam ter que ter mais recursos, né, para assistência social, certo? E o número de pessoas, né, que iriam pressionar o prefeito em busca de emprego seria muito maior, né? Pense Sim, 10 verdade. mil microempreendedores individuais que a gente já tem aqui só no município de Itabuna. Se a gente for pegar Ilhéus, né, e os municípios aqui da Regional Sul, a gente já tem mais de 25 mil pessoas que são microempreendedores individuais, né? E que conseguem, né, como microempreendedores individuais, gerar sua própria ocupação, gerar sua própria renda. A gente tem muito microempreendedor individual que tem um empregado registrado, tem muito microempreendedor individual que, inclusive, até pede para deixar de ser microempreendedor individual para virar microempresa, porque já está Sim. ultrapassando o limite de faturamento, porque muitas vezes precisa de mais de uma pessoa Isso é trabalhando com crescimento, ele. né? Exatamente. E ainda por cima, o Sebrae, ele dá todo um suporte em nível de capacitação para esse microempreendedor individual de forma gratuita, né? Então a gente tem oficinas gratuitas que ensinam como ele controlar o seu dinheiro, como ele vender, como ele comprar, como ele administrar o seu negócio, como ele planejar, como ele empreender, até de como ele vender pela internet. Então, as prefeituras, elas devem abraçar essa causa dos microempreendedores individuais e das micro e pequenas empresas, porque as grandes empresas, né, muitas delas elas vão partir para o mercado virtual, né? Você vê, por exemplo, hoje um grande case de uma grande empresa, né, que está investindo muito nessa questão do mercado virtual é a Magazine Luiza, né? Hoje a Magazine Luiza, apesar dela ter uma loja própria, né, na maioria dos grandes municípios, né, ela, inclusive, até fez uma parceria com o Sebrae, em nível nacional, para poder capacitar essas pessoas que estão vendendo por ela, né? Porque ela está incentivando as pessoas a, entre aspas, abrirem uma loja da Magazine Luiza na internet, né? Não sei se você já recebeu algum convite de algum conhecido Já. assim, olha, compre na minha mão, né? Compre na minha mão, porque Mas é a mudança do cenário, natural do cenário. e ela São novas descobriu, alternativas. né, de que o brasileiro é um empreendedor nato, entendeu? E de que a partir do momento, né, que eu não tenho a oportunidade de ter um emprego, né, e eu tenho essa possibilidade, né, de ser, né, dono do meu próprio negócio, né, tendo uma plataforma que eu não tenho custo para poder manter essa plataforma, né, e de que o resultado do meu negócio eu mesmo vou gerar a partir do momento que eu faço a divulgação da marca dela, certo? Com toda uma logística garantida, né? Dela, entendeu? Com todo o processo de e-mail eletrônico de pagamento dela, certo? Então, o risco que eu tenho nesse tipo de negócio é mínimo, entendeu? Então, ela descobriu, né, esse caminho, certo? E ela está, assim, cada vez mais ampliando, né, o mercado dela, né? E está fazendo com que a necessidade que ela tenha de ter lojas físicas seja menor, né? Por quê? Porque ela Aí tem ela uma exige. loja em cada telefone celular do Brasil. Agora, ela exige a legalização como MEI, não é isso? Esses critérios de como Específico. entrar, eu sinceramente eu não tenho. Eu não tenho esse Eu lhe fiz essa conhecimento. pergunta, já puxando para uma realidade que atravesso já há longos anos, que eu tenho um produto e que já tentei várias vezes montar uma equipe de vendas. E seria excelente, e a gente falou no instante agora sobre a cultura popular, se todos entendessem que essa formalização como MEI poderia lhe render um resultado muito melhor do que você apenas ser o meu funcionário seletista, né? Ou aquele que recebe por uma comissão esporadicamente. Tá?
Então eu me sentiria mais como empreendedor, empresário, mais seguro de ter uma grande equipe de vendedores, né? Eu poderia pagar até melhor, porque eu saberia que o resultado viria triplicado, quintuplicado. Mas aqui eu encontro essa dificuldade. O pessoal não se atenta, por mais que a gente explique e tenha o Sebrae até para poder carimbar tudo que a gente está dizendo aí, selar, e a gente indica, claro, sempre o Sebrae, mas as pessoas não dão esse primeiro passo. Elas ainda estão querendo ficar no conforto de uma carteira assinada. E isso está mudando bastante, né? Sim, sim. E está mudando principalmente pela necessidade, né? Porque cada dia que passa é uma tendência mundial, Ivan. Essa questão do empreendedorismo, do trabalho autônomo, né? As empresas elas não suportam mais a carga dos encargos trabalhistas, né? Então, você como empresário, você sabe, né, que muitas vezes você queria até pagar mais aos seus funcionários, né, mas só que você tem que pagar um salário para o empregado e um salário para o governo, né? Exatamente. E aí É aquela velha história de trabalhar os 4 primeiros meses para o governo. Exatamente, entendeu? E o que acontece muito lá nos Estados Unidos, né? Essa questão dos encargos trabalhistas é infinitamente menor, né? E eles incentivam muito essa questão do autoemprego, né? Do trabalho autônomo, né? Do empreendedorismo. E cada vez mais, né? O caminho é esse, né? O caminho é você ter essa possibilidade, né, de fazer um contrato e de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e a partir do momento em que não há mais um retorno financeiro para uma das partes, você simplesmente, olha, o contrato está encerrado, muito obrigado, e vamos lá. Ou aquele que de repente tem uma capacidade maior, ter a possibilidade de interagir com 2, 3, 4, 5, 6 empresas, né? Você não está preso a uma única empresa como fornecedora dos seus proventos, das suas necessidades, entendeu? Então, por isso que é de fundamental importância a gente está fomentando essa questão do empreendedorismo, do comportamento empreendedor, porque você fez o Empretec, não fez? Fiz Empretec. Né? E aí você viu como é o Empretec, né? Maravilha! E essa necessidade que a gente tem, né? De experimentar, né? De vivenciar, né? Não assim, Ivan, de uma forma muito clara, né? Antigamente era muito fácil, né? Era muito fácil você se manter no negócio, por quê? Porque bastava você ter dinheiro. Porque não era todo mundo que tinha dinheiro para poder abrir uma empresa, certo? Então, se você tinha o capital, né, você tinha poucos concorrentes no mercado, né? Você pagava até para aprender, né? Errava, pagando até aprender. Exatamente. Hoje, o que acontece? O seu concorrente, ele não está mais aqui no São Caetano. Ele não está mais aqui no bairro da Conceição. Aonde é que está seu concorrente? Está no celular. No Globo. Está no celular, entendeu? Eu digo até que está no celular, por quê? Porque até computador, notebook, né, e tablet, o nível de acesso que as pessoas têm é muito menor. Mas hoje, você com seu smartphone, da sua casa, você pode comprar qualquer tipo de produto ou serviço, de qualquer lugar do mundo, certo? Hoje você pode comprar um produto da China e receber em casa. Demora de receber? Demora, né? Demora. Deixa eu lhe fazer uma confissão. Eu tenho uma associação de proteção veicular, presido. E na hora do sinistro, o carro vai para a oficina, eu tenho que comprar ali para-choque, farol, alguma peça mecânica que quebrou, né? Tela, retrovisor, e por aí vai. Quanto menor é a peça, mais difícil encontrar. E tem alguns carros que é mais difícil de se encontrar mesmo na cidade. Então, evidentemente que os lojistas
e até as concessionárias estão evitando de ter, como antigamente tinham, aquele estoque imenso, tem apenas um estoque regulador, e às vezes tem um estoque zero mesmo, e dentro de 8 a 15 dias essa peça chega de São Paulo para aqui. Então, tem que também se adaptar a essa nova espera, né? Mas que chega, chega. E aí, como você falou com muita propriedade, você consegue de qualquer lugar do mundo. E aí, Ivan? Exato. E a grande questão, a grande chave para a gente aqui é, poxa, por que eu posso comprar da China e eu não posso vender para a China? Né? Por que eu posso comprar dos Estados Unidos e eu não posso vender para os Estados Unidos? Né? Então, essa oportunidade que a internet nos dá, né, é uma oportunidade única, né, de você ampliar a possibilidade de mercado. Né? E aí, o que acontece? Você tem mais consumidor, mas em compensação você tem mais concorrente. Certo? E se você tem mais concorrente, a sua necessidade de ser especialista no produto ou no serviço, especialista na necessidade do seu cliente, é maior. Né? Por quê? O que vai fazer, Ivan, com que eu compre o produto na sua loja e não pelo computador, não pelo meu smartphone? Se muitas vezes até o preço que eu for comprar lá pelo meu smartphone é menor do que o preço que você está me cobrando aqui. Certo? Pois é. Então, esse diferencial, né, que são principalmente as pessoas, né, é preciso que o empreendedor esteja atento. Né? Então, você precisa criar uma rede de relacionamento, né, e de confiança com o seu consumidor, porque o leque de opções que ele tem hoje em dia é muito maior do que 15 anos atrás. Né? Há 15 anos atrás, quantos concorrentes você tinha? E vá pensar hoje, quantos concorrentes você tem? Certo? Eu já perdi as contas aqui, porque inclusive levando em consideração essa globalização, tem muita gente de outros estados aqui estão entrando na cidade. Exatamente, certo? Então, o que vai fazer com que a pessoa queira comprar o seu produto ou o seu serviço e não comprar o produto ou o serviço do seu concorrente? Né? Se o preço está mais ou menos equivalente, se qualidade, né? Antigamente tinha empresa que dizia assim, não, meu produto é de qualidade. Né? Aquele certificado de qualidade, né? O selo de qualidade. Né? Hoje em dia, Ivan, qualidade não é mais diferencial, qualidade é uma exigência. Ninguém mais aceita produto ou serviço sem qualidade. Né? Se a nossa live aqui estiver ruim, né? A pessoa vai passar a página e vai para outra live. Está no controle, sem culpa. Sem culpa, porque o controle hoje em dia, Ivan, está na mão do consumidor. Né? Não é mais a empresa que dita o dia e a hora que você vai consumir. Quem dita agora é o consumidor. Certo? Então, você como empreendedor, você precisa pensar e criar estratégias que façam com que o seu produto ou seu serviço seja diferenciado sob o ponto de vista do consumidor. Né? Às vezes, o que acontece? A gente vê muito empresário reclamando de preço. Não, o meu consumidor ele só quer desconto, né? Ele só quer comprar coisa barata. Mas por que, Ivan, que tem gente que paga 7, 8, 9, 10 mil reais no iPhone? Por quê? Verdade. E que muitas vezes só usa as funções básicas do aparelho. Com certeza. Certo? Muito complexo, mas tá na moda para começar. Mas aí, o que acontece? Né? Para você realmente ganhar dinheiro, você precisa sair da base da pirâmide. Né? Então, quem estuda principalmente marketing, né, você sabe que tem aquela pirâmide das necessidades, né? Sim. Onde você começa com aquelas necessidades básicas até a necessidade de autorrealização, né? Que é essa questão do status. Então, você precisa, né, primeiro, conhecer bastante, né, o seu consumidor, né, para poder identificar lá quais são as motivações que levam ele
a adquirir um determinado produto ou serviço, para a partir dessas motivações, dessas dores que ele tem, você se apresentar como a melhor alternativa para solucionar aquela dor, aquela necessidade que ele tem, certo? E aí, a partir do momento que o consumidor estabelece, né, uma relação contigo de confiança, de credibilidade, de perceber que você realmente não está de olho somente no dinheiro que ele tem na carteira, mas está fazendo um processo realmente de cumplicidade, de entendimento de que você está querendo ajudá-lo a solucionar um problema que ele tem, aí preço já não vai ser problema. Aí eu vou fazer até questão, não, eu faço questão de pagar mais caro para Ivan, porque o atendimento de Ivan, o produto que Ivan vende realmente é diferenciado. Entendeu? Gera fidelidade, né? Gera, né? E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam naquela questão da lei de Gerson, né? Aquela velha lei de Gerson, né? Querendo levar vantagem em tudo, né? E hoje em dia, não cabe mais com isso, acesso à informação, Ivan, antigamente, na Idade Média, a pessoa levava a vida inteira para ter acesso à informação que hoje a gente tem no Jornal do Domingo. Certo? A informação está aí disponível, né, para todo mundo e está aí de graça. Né? Eu tenho uma faculdade dentro do YouTube. Certo? Verdade. Lá eu posso aprender de tudo, para o bem e para o mal. Certo? Exatamente. Então, o empresário, mais do que nunca, ele deve estar preparado para esses desafios. E somente aqueles que têm essa questão do comportamento empreendedor é que vão sobreviver. O que a gente está vivendo hoje é um ciclo natural. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que tanta empresa fechou? É porque muitas vezes ela já estava quebrada. Porque muitas vezes, né, o empresário não tinha planejamento. Né? Porque já muitas tinha vezes essa pré-existência, né, desse tipo de os problema. problemas já existiam, entendeu? Então, a pessoa não sabia nem quanto tinha, né? Não tinha nenhum tipo de controle do fluxo de caixa da empresa, não tinha nenhum tipo de controle dos pagamentos que eram necessários a se fazer. Né? Muitas vezes teve muita gente que saiu no desespero e não esperou para ver a questão dos programas de incentivo que o governo federal lançou, para a parte trabalhista, para a parte de crédito. Né? Então, o empresário, ele realmente, apesar de toda essa pandemia ter começado lá na China no ano passado, né, todo mundo quase que, não, o vírus não vem para cá não, aqui é tropical, o calor vai matar o vírus. Né? Estamos longe disso. Vai ser só disso. uma gripezinha, né? E aí o que acontece? Né? O empresário ele não se preparou, ele não fez reserva. Né? E não só o empresário, né? Mas todo mundo, né? Grande parte, todo mundo não. Quando a gente fala todo mundo, a gente está sendo superlativo. Né? Principalmente aqueles que vendem o almoço para comprar o jantar, né? Ou seja, a empresa não pode passar de um mês fechada porque quebra. Pois é. Certo? E, por exemplo, voltando àquele caso da Magazine Luiza, né? A dona Luiza diz assim, olha, eu posso passar mais de um ano aí que eu não estou sentindo o impacto da crise, né? Eu não vou precisar demitir ninguém. Né? Por que ela diz isso? Porque ela se preparou, ela já estava com essa estratégia, né, de incentivar as pessoas a venderem pela internet há muito tempo. Ela já tinha lá o aplicativo dela vendendo pelo celular há muito tempo, certo? E aí tudo isso é planejamento, né? Tudo isso é a capacidade de você ter uma visão de futuro. Isso que eu já ia citar. Lembrando, lá o Empretec, né, as CCEs, né, é você estabelecer metas, é você ter comprometimento, é você ter a interdependência e a autoconfiança, né,
é você ter o planejamento e monitoramento sistemático, né? Então, ser empreendedor não é você apenas ser dono de uma empresa, né? Que muita gente confunde empreendedor com empresário, né? Empresário Exatamente. é dono de empresa, certo? Mas não necessariamente o empresário é um empreendedor, né? E nem necessariamente o empreendedor é um empresário, né? Porque eu, como empregado de uma empresa, eu posso ser um empreendedor, né? Por quê? Porque ser empreendedor está muito relacionado à sua capacidade de fazer diferença onde você estiver. Criar, inovar. Exatamente, perfeito. É isso aí. Shell, é como você revelou e eu concordo plenamente, assina embaixo. É assunto demais e gostoso. Porque, claro, é o bem-estar, é a qualidade de vida das pessoas. Mas chegou ao fim. Chegou ao fim e, além de lhe agradecer essa grande oportunidade, inclusive vai ficar gravado tanto no Instagram, como a gente vai levar lá para o nosso canal do YouTube para mais enriquecimento daquele canal. Te agradeço profundamente. Vejo que você passou para a gente aí um 0800 570 0800 do Sebrae. Passou o www.radarsebrae.com.br, o Cidade Empreendedora também, né? sebrae.com.br, e mostrou para a gente que tem inúmeros cursos, inúmeras situações de avaliações para que esse empreendedor que chega assim totalmente perdido num momento desse, às vezes de muito desespero, tem aí um braço amigo para caminhar junto. E custo zero, diga-se de passagem, né? Claro, tem alguns custos em determinados produtos, mas via de regra, né, essa preparação inicial, o Sebrae está de parabéns e agradeço ao Sebrae, usando a sua pessoa, para ter passado aqui para o nosso público essas informações. E te deixo aí para as considerações finais, aquela mensagem que você sempre passa aí no final das suas palestras. Pois é, Ivan, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, primeiro a confiança, né, porque a gente sabe aí que Itabuna tem várias pessoas, né, com vários conhecimentos e poder ser escolhido por você para poder ser uma dessas pessoas a participarem desse momento de troca, né, de conhecimento, de informação, né? Eu me senti muito prestigiado com isso, né? Então, agradecer aqui de público a você pela confiança, né? Colocar mais uma vez o Sebrae à disposição de todos, né? Toda a nossa equipe, ela está em home office hoje, né? Estamos trabalhando, né? Então, eu gostaria até de deixar aqui registrado o nosso WhatsApp, né? Quem tiver alguma dúvida e queira falar diretamente com um dos nossos técnicos aqui da região, nosso WhatsApp é o 73999742262, 73999742262 ou 73999742263. 73999742263. Né? Reforçar aí a todos que puderam acompanhar aqui esse nosso bate-papo, né? De que o Sebrae ele é um parceiro dos pequenos negócios. A gente está com uma campanha nova aí começando, que é o Sebrae que o Brasil precisa, e colocando mais uma vez o Sebrae como um parceiro, né, de você que de repente está pensando em montar um negócio, ou então você que já tem um pequeno negócio e que de repente está precisando de algum apoio, de alguma orientação. Às vezes, né, Ivan, as pessoas vêm ao Sebrae em busca, principalmente crédito, né? Crédito, o Sebrae ele não está autorizado pelo Banco Central a conceder nenhum tipo de empréstimo ou financiamento. Até porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Para a gente conceder algum tipo de empréstimo, a gente deveria ter uma finalidade lucrativa. Mas com certeza no Sebrae você vai poder ter algum tipo de orientação, a gente vai ensinar o caminho das pedras, né, para que você realmente venha
a minimizar os riscos, né, no momento da criação do negócio, e que você tenha assessoria, você tenha um parceiro do seu lado na hora que você estiver lá implementando o seu negócio. Viu? Muito obrigado. Obrigado a todos aí que puderam nos acompanhar e tenham aí uma boa noite. Ok, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação de vocês, a atenção de vocês. Tenho certeza que o Michel abriu um pouquinho aí os horizontes de cada um de vocês, tá? Fiquem todos com Deus, tenham fé que a gente vai virar esse jogo porque somos movidos a desafios e sempre vencemos as crises. Até! Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.